Vamos lá. Efésios capítulo de número 5. Você que nos assiste aí, compartilhe, mande para alguém, se inscreva na nossa página no YouTube Igreja Deus Criador, e aproveite também para ativar o sininho de notificações e enviar para alguém também. Então vamos lá. Efésios capítulo 5 verso 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Aí o 2 ele diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Que palavra bonita, gosto dessa palavra. Vou ler pela segunda vez, depois a gente repete, mas eu quero ler para que você entenda, e você de casa também. Fique aqui conosco, assista, por favor, não fuja, não passe a página, e vamos tomar posse. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, mandando nós imitar Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifícios a Deus, em cheiro suave. Eu leio, toda a igreja repete comigo, você que nos acompanha. O versículo 2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Como eu gosto dessa palavra. Todo aquele sacrifício de Cristo no Calvário, ali na cruz, Ele fez isso em sacrifício, em cheiro suave. Não foi reclamando. Eu tenho um pavor de gente reclamando. Quem está comigo sabe disso. Jesus em momento algum disse: por que eu estou morrendo pelo pastor Betão? Por que eu estou morrendo pelo pastor José Iramito? Por que eu estou entregando a minha vida pelos pecados de Lauro e de Helder, de Cícero, de Israel, de qualquer um que está aqui, de Penha, de Carmo? Jesus não disse isso. Ele simplesmente se entregou como oferta, como cheiro suave, agradável a Deus. Amém? Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, coloque a mão sobre o teu coração. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ensine, fale conosco, e para que Deus abra os céus, derrame bênção sobre nós. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, tua palavra, meu Deus, vai ser falada, ministrada, anunciada. Nós vamos meditar no teu texto. Use minha vida, meu coração de uma maneira sobrenatural, tremenda. Não prevaleça o meu querer, o conduzir do homem, mas o teu Espírito Santo. Envia anjos neste lugar, abre os céus aqui. Traz bênção, traz cura, traz libertação para essa pessoa que nos assiste. Alcança ela, que está nos assistindo, e faça maravilhas na vida dela. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor com muita alegria. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Toma o teu assento, por gentileza, e vamos tomar posse aqui da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amados, eu meditei bastante, busquei, eu já sabia o significado, mas eu fiz questão de buscar mais. O que é oferta é o termo. Quero ser simples e objetivo para você. No hebraico, eu quero que você entenda, a maioria do texto no original, o hebraico, a palavra oferta pode ser traduzida como Hatzah, H-A-T-S-A-A, com acento no A, no sentido de uma proposta, ou de etzea, no sentido econômico, como eu falei no início. Hatzah ou etzea é uma... Abriu eu passei ali, estava lá no mercado, num painel, a inauguração de um supermercado. Que agora que supermercado é que cresce, um concorrendo com o outro. Não vou dizer o nome para não fazer comercial para eles, eles não estão me pagando nada também. Mas estava lá, grande inauguração,
com ofertas. É essa primeira aqui colocação da Atzah. É uma oferta, é um tipo de oferta. Arroz de R$7 o quilo vai estar R$3. Tem que ser oferta generosa, viu? Que não está isso não, mas eu estou só sugerindo. Feijão de 7 está custando 2, uma grande oferta. Esse é o primeiro significado do hebraico. O segundo que eu quero trazer para vocês do Antigo Testamento o segundo, no Antigo Testamento também são usados os conceitos de aproximar-se de Deus e presente para Deus. Então coloque isso na tua mente, que oferta, diga oferta, aproximar-se de Deus, presente para Deus. Vai entendendo isso, oferta, presente para Deus. E eu quero que você entenda, antes de a gente ver aqui o texto, que o primeiro ofertante foi Deus. Então quando você oferta a Deus, devolve os seus dízimos, que os teus colegas criticam, diz que você está indo na igreja, dando dízimo para a igreja, para o pastor é ladrão, isso, aquilo, outro. Quando você oferta a Deus, você está se aproximando de Deus. Quando você oferta a Deus, você está trazendo presente para Deus, porque Deus foi o primeiro a ofertar. Quando o homem pecou no jardim do Éden, o Adão pecou, comeu do fruto, deu para sua esposa, está lá no Gênesis, no capítulo 3, no verso 21, Deus vai lá pela sua misericórdia, mesmo ele sendo expulso do jardim do Éden, Deus sacrifica o animal, tira a pele do animal e faz roupas para eles, para que o homem não morresse de frio. Então quando o texto de Efésios diz assim, que nós acabamos de meditar aqui, de ler, sedes imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo dizia, sejais os meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar Deus nisso, porque Deus, mesmo o homem não merecendo, ele foi o primeiro a ofertar, sacrifica o animal e faz roupas para o Adão e Eva. E aí o 2 diz assim, e andar em amor, como também Cristo nos amou. Andar em amor na paz, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Jesus, ele se entregou como oferta. O primeiro ofertante foi Deus no jardim do Éden, e agora ofertou o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, por sua vez, ele aceitou se entregar por nós. Então entenda uma coisa, que eu só entendi isso muito tempo depois. Quando você pega o seu dízimo, a sua oferta, você não pode dar reclamando, você tem que dar com amor, porque essa oferta, esse dízimo simboliza o Senhor Jesus. Às vezes, eu lembro na religião, né? As pessoas levavam a oferta lá no cestinho, quanto quisia, e até aqui na Arca, às vezes, em algumas igrejas, as pessoas pegam, amassam assim o dinheiro, jogam como se fosse dinheiro de bêbado, ou como se fosse em qualquer outro. Não, você tem que ofertar com amor, tem que ser o seu melhor, apresentar sempre o seu melhor para Deus. E o que é ofertar a Deus? Ofertar a Deus é honrar a Deus com aquilo que Ele tem nos dado, com o nosso melhor. Isso é oferta. Aí o pastor pediu, eu vou dar. Não, você tem que dar com esse amor. No livro de Provérbios, capítulo 3, Provérbios está lá depois de Salmos. Você vai abrir o livro de Salmos, que está no meio da Bíblia, aí vem Provérbios, depois de Salmos vem Provérbios, capítulo 3. Ofertar é honrar a Deus com o que temos de melhor. Provérbios 3, verso 9 e 10 diz assim, olha só, coisa linda. Honra o Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honrar a Deus com tudo que nós temos. O que é a tua fazenda? É o teu emprego. Com as tuas primícias, que é os dízimos. E com tudo que você tem. Quando a pessoa entende isso, ela vai dizer o seguinte, tudo que eu tenho não é meu, pertence a Deus. Por que Davi era tão próspero? Lá na Crônicas, o finalzinho, quando Davi vai preparar as ofertas para Salomão construir o templo,
O Davi diz assim: quem sou eu e o meu povo para te dar semelhantes coisas? Tudo vem de ti e da tua mão te damos. Davi vai dizer assim: eu não tenho nada, tudo que eu tenho é de Deus. E o homem e a mulher de Deus têm que entender isso. A sua esposa é de Deus, o seu esposo é de Deus, seus filhos são de Deus, seu carro é de Deus, sua casa é de Deus, tudo que você tem é de Deus. Nós somos meros administradores do Senhor aqui na terra, e conforme nós administramos na fidelidade, Deus o acrescenta mais. Jesus contou isso até contando a parábola dos talentos, e dizendo para a gente negociar até a vinda dele. Quanto mais você é fiel, mais Deus lhe honra. Então, o significado de oferta é honrar a Deus com o nosso melhor. Provérbios 3:10, honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. 10, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Ninguém que já honrou a Deus foi decepcionado. Deus sempre vai honrar ela. Quando a pessoa é fiel, Deus nunca vai deixar faltar. Eu tenho visto as maravilhas de Deus. A gente passa lutas, a gente passa aperto, mas na hora certa Deus chega com a provisão. É o Jeová Jireh, o Deus da provisão. A melhor coisa que existe é essa fidelidade para Deus. E encherão os teus celeiros abundantemente. Nós devemos sempre cumprir os nossos votos e sempre oferecer a Deus ofertas, porque é presente, você está se aproximando de Deus, e por sua vez Deus gosta disso. Daqui a pouco nós vamos ver, não que Deus precisasse, um Deus tão grande e tão tremendo, Ele vai precisar de simplesmente da tua oferta? Nem o mais rico desse mundo não é nada diante de Deus, mas Deus quer ver a atitude da pessoa. Às vezes você vê na televisão um artista presenteando o outro com um carro caro, uma joia cara, não é assim? Mas menina, essa pessoa já tem, para que tudo isso? Por que não dá isso para um pobre? Jesus disse assim: aquele que tem, se dará e terá em abundância, aquele que não tem, até o pouco que tem, será tirado. Mas eu quero fazer essa comparação para você, para que você entenda o seguinte: que tudo, que o homem mais rico da terra, se ele pegar tudo que ele tiver, ele não consegue chegar ao mínimo da riqueza que Deus tem. Mas Deus fica feliz quando você o oferta, quando você adora com o seu melhor, quando você enfrenta todas as críticas para trazer o melhor para Ele. O Salmo 76, nós estamos em Provérbios, eu quero compartilhar isso com você. O Salmo de número 76 e o verso de número 11. E quem é que é abençoado? É quem se compromete com Deus. Tem gente que diz assim: se eu ganhar isso, eu vou dar isso para Deus. Aí na hora que ganha, se arrepende. Eu assisti esse dia um negócio do esporte, uma resenha daquele goleiro do Palmeiras, tá? É o Marcos, aposentado? Marcos, né? Aí ele disse que estava, não sei se vocês já viram que assistiram, ele estava para ganhar uma Copa aí ele foi lá, orou a Deus, disse: Deus, se eu ganhar, eu vou dar metade do prêmio para o Senhor. Aí quando foi no dia, ele disse: ei Deus, não é bem assim não, a metade é muito. Tem gente assim, mas pelo menos ele falou antes, que tem gente que diz assim: Deus, se eu ganhar isso, eu vou dar tanto para a tua obra, para a igreja. Aí quando ganha, não Deus, não foi bem isso não, acaba não cumprindo. A Bíblia diz para a gente cumprir. Salmo 76 e o verso 11, olha só, diz assim: fazei votos e pagai ao Senhor. Olha o que a Bíblia nos ensina, que tem gente que diz assim: não vou prometer não, senão quem promete, né, vamos na igreja comigo, não vou prometer não, deixa de conversa. Quem é verdadeiro, quem tem compromisso, diz: eu vou e vai. Ei, vamos fazer esse voto, vamos orar comigo? Vamos entrar nesse propósito. A Bíblia diz que é para a gente fazer votos, propósito. Igual eu tenho um propósito de querer emagrecer, eu vou entrar numa academia para melhorar a minha saúde, e eu vou até o final, então eu tenho que também fazer votos com Deus.
Deus, eu faço um voto com o Senhor, me abençoe, abra a porta para o meu filho, abra essa porta para mim. Se eu ganhar essa causa na justiça, além de eu lhe devolver o dízimo, eu vou lhe dar mais 10% de oferta, 5%, não sei, você e Deus. Mas cumpra, porque Deus gosta quando você se compromete. Não que Deus precise do seu dinheiro. O dinheiro que entra, o homem usa na terra, pagar aluguel de igreja, água, luz, telefone, etc. Para as pessoas que estão assistindo não ficar com essa ideia, vai para a igreja, já vai dar o dinheiro, já as pessoas se assustam, ficam com medo. Quando a gente fala de Jesus para a pessoa, diz assim, e o dízimo, já fala assim as pessoas. Ela não quer saber da salvação do Senhor Deus. Isso aí Jesus se entregou. Versículo 76, fazei votos ao Senhor, o vosso Deus, Salmo 76, verso 11. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Diga glória a Deus. Está mandando eu trazer presente a Deus. O maior presente que eu trouxer, Deus é dono de tudo. É como a pessoa dá um carro para o rico, que eu falei, dá mais coisa. Para ele não é nada, que ele já tem de tudo. Mas a diferença para o nosso Deus é que quando você apresenta o seu melhor para ele, ele se agrada. A viúva apresentou só 2 moedas que tinha. Jesus disse, ela deu mais do que todos, porque os outros davam do que sobejava, essa deu de tudo que ela tinha. Esse é o maior presente. O que eu não quero para mim, eu não dou para os outros. O que eu quero para mim, o meu melhor, eu dou para o próximo, porque eu amo ao Senhor em primeiro lugar, e ao meu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então é dessa maneira que funciona, porque Deus jamais vai precisar. Por quê? Porque o Salmo 24 diz que Deus é dono de tudo. Deus é dono desse mundo, Deus é dono de todas as coisas. Salmo 24, já que nós estamos no livro de Salmo, Salmo 24 e o versículo 1 e 2, é só voltar algumas folhas, estamos no 76, vamos agora ao Salmo 24, Salmo de Davi. Davi diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que neles habitam. Além da terra, o mundo e todo esse universo, nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Versículo 2: porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. É tudo dele, ele criou. Quem somos nós, meros seres humanos pequenos, para dar alguma coisa para Deus? Por isso que Davi disse, quem sou eu e o meu povo? Está lá em 2 Crônicas 29, 14 em diante. Porque tudo que eu tenho eu te dou, porque tudo vem de ti, das tuas mãos. Como é que eu vou dar uma coisa que já é tua, Senhor? É meu, não é nada seu, é tudo do Senhor. É tudo. E aprenda a trazer esse linguajar hoje para Deus lhe abençoar. Diga, o carro que o Senhor me deu, o carro do Senhor. A casa que o Senhor me deu. Pode dizer isso, que Deus vai se agradar. Isso não é chamar o nome de Deus em vão. Chamar o nome de Deus em vão é qualquer coisa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, está reclamando. Meus filhos que Deus graciosamente me deu. Minha esposa que o Senhor me deu, meu esposo que o Senhor me deu. Chega que tem um monte de gente reclamando agora. Ei, pastor, tu não sabe como é que é ele, como é que é. Mas o Senhor te deu. Começa a dizer que foi Deus que te deu. Começa a consagrar as tuas coisas como foi o Senhor te deu. Por que que Deus não necessita do teu dinheiro, não precisa, mas Ele quer ver você dando um presente? Porque aqui no livro de Ageu, lá perto de Malaquias, vamos virar a Bíblia, perto já no finalzinho do Antigo Testamento, você vai encontrar ali em Mateus no Novo Testamento, voltando Malaquias, Zacarias, aí depois de Zacarias voltando está o livro de Ageu. Ageu capítulo 2, verso de número 8. Eita, como Deus é lindo, olha a coisa tremenda, olha só, ao Deus que você serve. Ageu 2, 8 diz assim: minha é a prata e meu é o ouro. Ageu 2, 8, minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Parece uma coisa até irônica. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 8.
É isso mesmo aí? Está certo aí, Betão? Ageu 2:8. Deixa eu te dizer aqui, parece até uma coisa irônica. Quando você lê o Êxodo 25 e Êxodo 35, os textos se repetem, mais ou menos. Deus diz para Moisés: diz para todo o povo que me traga uma oferta de ouro, de prata e cobre. E lá o texto diz que não só, e todos os homens e mulheres se dispuseram voluntariamente, as mulheres deram de brinde, de oferta, de presente para Deus os brincos, as pulseiras, e todo o povo trouxe tanta oferta que Moisés mandou parar para construir o templo. Presta atenção. Deus diz assim: e todo homem voluntariamente trouxeram, houve grande abundância. Deus não tinha poder para dizer assim: olha, amanhã já vai estar o templo feito, vocês vão lá só adorar. Tinha, não tem, sim ou não, para fazer isso? Deus não tem poder para quando nós chegar aqui amanhã, não está mais nesse prédio, ter outro no lugar, com as paredes todas de ouro. Deus não tem esse poder, sim ou não? Mas Deus quer que os seus filhos tragam, e Ele quer mostrar que Ele é o Deus provedor. A oferta não é simplesmente para ser constrangido, não. Eu contei a semana passada da mulher que deu a oferta constrangida. Não faça isso nunca. Dê o seu melhor para Deus. Honre o Senhor com o seu melhor. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. O Deus rico. É Ele que tem para dar. Ele que tem para lhe apresentar sempre o melhor. É Ele que tem, e Ele está sempre disposto de nos abençoar. É a maneira de Deus nos abençoar. Quando nós damos o dízimo, eu quero que você entenda, você que é dizimista fiel e não está sendo, o dízimo é para repreender o devorador. Agora a oferta é a semente que te faz prosperar. Eu já vou estar concluindo, eu sei que você está entendendo. Isso foi mais para as pessoas que são críticas, aprender isso, e você também. No Evangelho de Lucas, Palavras de Jesus, no capítulo 6, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Você vai passar Mateus, Marcos, aí vem Lucas, capítulo de número 6, e o versículo de número 38. A única maneira da gente receber é dando. Eu falava isso aqui semana passada, eu sempre falo isso. Para você que me assiste, você que nunca deu uma oferta para a obra de Deus, você que nunca deu o dízimo, experimenta a partir de hoje, para você ver como é bom e como Deus vai lhe honrar. Por isso que tem muitas pessoas na igreja que todo mundo critica, os parentes, os amigos, as famílias, vai para a igreja, vai dar o dízimo para o pastor, aquele ladrão, aí é beija, mas ela não para de ser dizimista, ofertante, porque ela sabe a importância que ela é fiel a Deus. Como é bom ser fiel a Deus, e o compromisso dela é com Deus. O pastor pegou meu dízimo, fez isso aqui, isso não me interessa, eu dei para Deus, está na mão de Deus, Ele que vai dar conta, eu já ofereci para Deus. Glória a Deus, não se importa. Uma vez um pastor me contou que uma mulher deu um ventilador para a igreja, aí quando mudou de pastor, a mulher ficou com raiva, foi lá, tomou o ventilador de volta. Não, peraí, tem que ser para Deus. Dê para Deus, para a obra de Deus. Outro dia eu vi que um rapaz processou a Igreja Universal e a igreja teve que pagar porque ele deu uma oferta e não estava podendo não. Meu querido, eu sei que a Universal fez questão de devolver porque não quer briga, mas se você deu, você deu. Ou vai ter que fazer um documento cada vez que você der uma oferta. É você e Deus. Agora aqui é ruim, porque se der, na hora que entra aqui eu já pago a conta de água e luz. Se pedir de volta, eu dou as contas para você pagar de volta. Aqui a gente não é rico que nem a Universal não, viu? Então entenda uma coisa, você dá o seu melhor para Deus te honrar. É uma aliança tua com Deus. E eu quero que você acompanhe isso comigo. Jesus disse, ó, Lucas 6,18, Jesus disse assim, ó: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Qualquer dia, eu vou pegar aqui, talvez eu faça a semana que vem, quando vocês trouxerem assistência, eu vou pegar 1 litro aqui, e vou te mostrar o que é a medida recalcada, sacudida e transbordante.
Lá na roça, na época que não tinha balança, nós vendia, tinha aquelas balanças de peixe, tinha tudo, mas a gente pesava tantos litros de feijão, de milho, aí a gente pegava 1 litro, tinha até um de óleo redondinho assim, a gente enchia ele de milho ou de feijão, aí ele fica rento, mas ele só é cheio quando você enche que ele faz assim, ó, um montinho em cima, né, que derrama. Essa é uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Você encheu o copo com água, aí ele está ali, mas você chega, ele passa uma bordinha assim, parece o celular. Já encheu o copo d'água assim, que se você pegar, você derrama, aí você faz que naquele esmudiçado, ó, não é assim para não derramar? Já fez isso no suco, mas eu gosto é cheio, eu faço isso direto. Então tem que ser assim, cheio, transbordando. Então Jesus disse: dai, você dá, é amizade, dê. E eu gosto da amizade assim, para ter mesmo amizade como irmão, porque a Bíblia diz que é amigos mais chegados que é irmão. De almoçar junto, de tomar café junto, de conversar besteira junto, de contar piada, de tirar sarro para ver se o outro vai se irritar, porque é o verdadeiro amigo. Você vai amar, não fique só de beijinho não, disse ele não, é para beijar é muito, é botar para torar logo, assim, pá. É dar para poder receber. Você não, Israel, só quando casar. Rafaela e os outros aí, viu? Milena e Monique, as meninas, quando casar só. É para dar, é para receber. Aí o casal, eu costumo falar isso, e a gente vê isso, a gente tem experiência com isso. Às vezes chega no aeroporto, a mulher vai buscar o homem, o marido vai buscar a esposa, uns 15, 20 dias sem ver um outro, aí quando chega no aeroporto, você fala assim, aí já esfriou faz tempo, a gente conhece de longe, eu tenho um termômetro, eu digo, aí já acabou, isso aí a visita um com o outro faz tempo, porque a saudade é tão grande que quando vê, meu filho, meu amor, já puxa assim no cabelo, já toma ali um beijo no meio de todo mundo. Eu estava morrendo daquele aperto, aquele abraço, eu estava morrendo de saudade. Vamos para casa, em casa a gente termina, bora. Mas é quando dá só um selinho, às vezes não dá nem um selinho. Oi. Jesus disse: dai, isso é na amizade, isso é no amor, isso é no financeiro. Se você quer que Deus lhe prospere, que eu já disse que Deus não precisa, porque se você pegar todo o teu dinheiro, toda a tua riqueza e der para Deus, não vai adiantar se for de coração, mas que não vai fazer diferença nas finanças de Deus, porque Deus é dono de todo o ouro, toda a prata. Nem o mais rico dessa terra. Eu vou citar Silvio Santos, estava hospitalizado, já deve estar recebendo alta, vida longa para ele. Ele é judeu, ele leva o dízimo para Israel todo ano. Imagine quanto é que é o dízimo de Silvio Santos. Eu queria que alguém um dia divulgasse. Mas para Deus, o dízimo de Silvio Santos, de uma pobre viúva, de um mendigo, para Deus é a mesma coisa. Porque Deus não faz acepção de pessoas e ninguém pode comprar Deus. Então aproveite para adorar a Deus enquanto você está nessa terra com o seu melhor. Porque Deus gosta disso. Oferta significa aproximar-se de Deus e significa presente para Deus. Ora, quem não gosta de ganhar um presente, por mais simples que seja um presente, uma lembrancinha, a pessoa chega para o presente assim, no dia do teu aniversário, você já olha assim, ainda que você não queira disfarçar, mas você diz, será que é presente? A pessoa, um presentinho, uma lembrancinha para você. Por mais que as pessoas reclamem que seja aquela caixa de sabonete lá da Avon, mas você se alegra. Que seja o que for, você se alegra. Um perfume, uma roupa, sei lá, um mimo. Imagina você chega para Deus. A pobre viúva, vou citar novamente. Jesus disse, ela deu mais que todos. Porque ela pegou do que ela tinha. Ela disse, eu quero agradar o meu Deus. As pessoas tentam agradar político, tenta agradar tanta pessoa, deixa de agradar a Deus. Eu vejo as redes sociais agora, vai começar aí a coisa mais nojenta, que é a época das políticas. Um bando de besta pulando lá, botando o político nos braços, uns sem vergonha, ladrão, corruptos. Os bestas ficam lá. Merece não, meu amigo, tem um respeito, vai votar, vota. Está botando político no braço. Seja qualquer um, qualquer outro. Não, meu amigo.
Então, quando a gente traz presente para Deus, Deus se alegra muito. Deus se alegra da sua oferta, Deus se alegra do seu dízimo. Você que me assiste, então não critica não. Em vez de você criticar, experimenta também ofertar e devolver o dízimo para Deus. E olha que com Deus é assim, é a maneira que Deus tem de nos abençoar. E quanto mais você dá, mais você recebe. Isso não sou eu que estou dizendo não, eu já vou estar encerrando. Quero que você venha comigo em 2 aos Coríntios, deixa eu ler isso para você. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Eu vivi isso, quando desde pequeno eu aprendi isso, vivi isso, aprendi com meu pai. Todo mundo chamava meu pai de exagerado, e eu aprendi isso com ele. Até hoje eu sou assim. Acho que brigo direto com a minha esposa. Quando eu digo briga, é assim no sentido bom. Ela vai botar uma carne no fogo, eu digo, bota em tudo. Ela, mãe, é muito. Eu digo, bota aí, como mais tarde de tarde, não bota aí. Não fique botando. Eu não gosto de comer. Tu pegou o teu, coma aí, meu filho. Que nem assim que acontece muito. A família tem, lá em casa eram 8. Lá em casa eram 8, aí ficou 4 vivos. Uma dificuldade grande, que não tinha nem pão na sacola, era aqueles papel marrom, você nem chama aquele papel. Como é que é, Betão? Tu trabalha no mercado, Mão Cícero, que é do mercado. Papel de embrulho, como é que é o nome daquele papel? Enrolava os pão assim, chega com o pão doce, ficava molhadinho, né? Aí quando eu chegava em casa, que estava só o papel, comer o pão, aí a briga era grande. Eu disse, cadê o pão? Só foi 2 pão com pai. Era briga, eu quero o pão. Eu tenho muitos filhos, muitos irmãos, sabe como é que é? Vocês não viveram isso, essa emoção? É emoção, quando tem 3, 4 irmãos em casa, é só quem viveu, quem teve dificuldade. O pastor Betão também tem 3, 4 lá, sabe como é que é? Emoção. Mas eu aprendi isso com meu pai, que tem que ter fartura. Vamos fazer um churrasco, aí come só um pedacinho de carne, acabou. Não. Churrasco para mim é para comer carne, sobrar, ficar a carne lá. Quando a gente faz assim, fica lá na churrasqueira, secando ainda. Deixa aí para nós já ir comendo. E você tem que ter essa fartura. Eu vou estar para marcar. Claudio Ivânia com ela também, bota para torar. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Tudo que você for fazer. Aí eu digo isso para minha esposa, pode fazer. E eu gosto de cozinhar, a maioria da parte de lá eu cozinho muito mais que a minha esposa. Mas eu não uso medida com nada, eu vou no olho, eu jogo um monte de arroz no alho, no olho, e depois eu vou botando água até eu digo, agora deu. 1 de arroz, 2 de água. Não, isso aí é muito devagar, eu boto logo de monte. Tem que ser assim, que aí fartura. Não é desperdício, que eu não gosto de desperdício. Inclusive hoje, Helder, eu lembrei de Helder, eu não como o pão do outro dia, já falei, e sempre desperdiçava, só eu e minha esposa. Minha esposa reclamava, que disse que é mais saudável, aí aprendeu, nem ela está comendo mais o pão do outro dia, só quer do dia fresquinho. Aí hoje eu peguei, assei o pão, e até é bom para a nossa saúde, né? Eu vou comer, assei o pão, porque eu digo, eu não vou desperdiçar, se alguém comesse. Desse jeito eu como até de 10 dias. Aí, já fiz isso. Você vai entendendo, mas vai tendo fartura. Vai tendo fartura. Para você ver, já vou estar encerrando aqui, faz o suco. Há um copinho para cada um. Aí eu nem pego, minha esposa quer não, eu digo não. Porque eu só sei beber se for muito, 2, 3 copos. Aí eu digo, não quero não. Quando você fizer aí uns 2, 3 litros, aí eu vou tomar o suco. Aí ela já entendeu. Quando faz, olha o tamanho da jarra. Eu digo, bota aí que é para sobrar. Deus, o Senhor Jesus disse assim, eu vim para trazer vida e vida com... Ele disse, faltando? É melhor sobrar do que faltar. Traga isso com você. Isso é abundância. E olha o que o Senhor disse aqui. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. 2 Coríntios 9, 6. O apóstolo Paulo diz assim... E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. É a lógica das coisas. Você semeou uma semente, vai colher o suficiente para uma semente, mas é pouco para quem semeia 5. Quem vai colher mais? Quem semeia 1 ou quem semeia 5?
na lógica das coisas. O que semeia 5. O que semeia pouco, também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Você não pode dar sua oferta com tristeza. Deus ama o que dá com alegria. Você tem que ter um prazer em trazer o teu dízimo, a tua oferta. Você tem que ter o prazer em separar uma oferta para ajudar uma igreja, uma denominação, em ajudar alguém que está precisando de uma roupa, precisando de uma comida. Você tem que ter o prazer. Olha, eu não gosto muito de ajudar pedinte que pede dinheiro assim. Agora à tarde, Rafaela, nós atendemos uma pessoa. Eu gosto de ajudar quando é comida, vamos comer. Eu pago um prato de comida, come aí. Aí esses dias, vocês vão dar risada. Fui comprar o frango, 2 bebês. Eu estou dizendo que estava bem parecendo a aparência dele. Ei, tio. Foi umas 3 semanas. Dá R$1 aí para nós. Eu digo, para beber, né? Isso eu vou mentir não, é para beber. Eu falei, tome, porque ele não mentiu. Pastor, você deu, eu vou fazer o quê? Ele não mentiu e eu tinha na mão. A Bíblia diz, dai a quem te pedir. Eu digo, mas não beba não, pai, essa vida não presta não. Eu comecei a falar de Deus para ele. Eu estou com dinheiro aqui, a pessoa pediu, eu vou dizer, tem não vou dar. Ele disse, eu vou mentir não. É para eu beber. Eu digo, rapaz, beber não presta, mas eu vou lhe dar, porque você não está mentindo e a gente tem que dar quem pede. Mas isso não é vida não. Eu falei, ele disse, eu sei disso, mas a gente tem que orar por essas pessoas, ajudar. Mas a gente tem que dar, querida. Dê a quem te pedir, seja quem for. Dê. Olha só, que semeia pouco e aquele, Deus ama o que dá com alegria. 8. E Deus é poderoso para fazer abundar vós em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Ou seja, Deus nunca vai deixar faltar. Você sempre vai ter na sua casa, na sua mesa, na sua geladeira. Diga glória a Deus. Porque você faz isso para Deus. Davi diz, põe uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus nunca deixou faltar para Davi o Salmo 23. Inclusive nós vamos já meditar nele e eu vou ungir todo mundo hoje para que esse mês seja bênção na tua vida. Em nome de Jesus. Versículo de número 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Que nem aquela passagem de Provérbios 11, 23 lá. Alguns que espalham e lhe acrescenta mais, uns que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perca. Aqui diz que espalhou e Deus ainda deu mais. Você dá, Deus sempre lhe acrescenta. Mas aquele que retém, tem um ditado lá fora que diz, quem guarda com fome, o gato vem e come. E a pessoa perde. E isso é justo. A Rafaela falou esses dias, o meu cachorro é louco por chocolate, e diz que não pode dar chocolate para o cachorro. Mas ele viciou de pequenininho, a minha esposa ganhou uma caixa de chocolate daqueles pequenininhos, né, da Cacau Show, especial a caixa, aí vários tablets, aí pegou, a gente comeu só uns 2, 3, ela, digo, bora comer mais, vamos comer logo tudo, ela, não é assim não, embrulhou a caixa assim, escondeu em cima do braço do sofá, aí viemos para o culto, adorar, glorificar. Quando nós chegamos, o cachorro tinha comido o chocolate todinho, descascou de um por um. O bichinho chega, estava com os focinhos tudo cheio, a parte de cima. Correu para ver se ainda tinha um, tinha mais nenhum. Ele descascou tudinho. Parecia uma ciência. Eu digo, quem guarda com fome, o cachorro vem como? Tá vendo? Mas ela ficou doida. Esse vira-lata. Eu digo, não chama meu cachorro de vira-lata não. Mas ele comeu tudo, que até hoje quando ele vê abrindo um chocolate, ele já corre e fica lá. Eu digo, não pode não. Você quando era novo quase morreu. Não de doença, que a sua mãe quase lhe matou. Então, a gente tem que dar. Que é para Deus abençoar. Continuando, o versículo de número 10. Ora, olha que coisa tremenda para você entender quem é que dá. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, diga, aquele que dá semente ao que semeia. Quem dá semente é Deus, e Deus só dá a quem semeia.
Quem não semeia, quem não dá, não recebe. Eu tenho que dar para Deus me dar. Que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Diga glória a Deus. Para que em tudo enriqueçais pela toda a benevolência qual faz que por nós se dê graças a Deus. As pessoas vão olhar para você e dizer graças a Deus pela sua vida. As pessoas você não vai precisar dizer que é crente, que é um ofertante, é um dizimista. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: você é uma bênção. Não sei o que você tem, mas você é abençoado. Eu já gostei de você. Lá no teu trabalho, lá no teu emprego, na faculdade, aonde você estiver, as pessoas vão dizer, vai dar esse testemunho. Eu sinto uma paz com você. A pessoa vai dizer: eu sinto tão bem quando eu estou perto de você. As pessoas vão dizer isso, porque você é bênção de Deus, porque você é uma abençoada do Senhor. As pessoas vão chegar até você e vão declarar isso para a glória do Senhor Deus. Amém? Quantos entendem e tomam posse dessa palavra? Então se coloque de pé no teu lugar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda com alegria e diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Então não critique, dê o seu melhor, faça os seus propósitos, não diga para ninguém, vá lá e faça, vá lá e devolva, porque é Deus que está pedindo e Deus vai te usar para isso. Seja usada nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Você que nos assiste, declare Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Você que está afastado, você que está sem igreja, volte para Jesus, porque Ele é o único Senhor e Salvador. Deixe o Senhor fazer morada na sua vida. Deixe o Senhor te salvar. Volte para Jesus, você que está sem igreja. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Estamos fazendo de tudo para apagar o nome de Jesus, para que o nome dele não seja anunciado, mas nós vamos continuar falando do amor de Deus. E você que está na igreja, você que era ofertante, dizimista fiel, acabou deixando de ser, se reconcilia hoje. Determina que a partir de hoje você vai ser fiel a Deus, que vai amar mais as pessoas que estão em tua volta, que vai Jesus diz até para a gente amar os nossos inimigos, deixar tudo na mão dele. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Coloque a mão sobre o teu coração e ore a Deus assim comigo. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, eu declaro o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Me perdoe por muitas vezes ser negligente, deixar de te oferecer, de te dar o meu melhor, em nome de Jesus. Continue com teus olhos fechados, vai falando com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, abençoe essa pessoa poderosamente, de uma maneira tremenda, sobrenatural. Vá tirando toda a tristeza, toda a angústia do coração dessa pessoa, que ela entenda o propósito de trazer presente para ti. Tira, meu Deus, toda a amarração da vida financeira dela. Eu já oro que o Senhor abençoe esse mês, essa pessoa que determina ser fiel a ti, abençoe as finanças dela. Essa pessoa que está sem emprego, sem trabalho, o Senhor é o dono do mundo, da terra. Nós acabamos de ler o Salmo 24, nós acabamos de ler em Ageu 2:8 que o Senhor é o dono da prata, do ouro.
O Senhor sabe onde está a melhor empresa. Envia essa pessoa até lá. Abençoe, meu Deus. Levanta no nosso meio aqui empresário, industrial, microempresário. Honra esse que trabalha por conta própria. Que essa pessoa venha passar no concurso público. Que essa pessoa venha ganhar essa causa na justiça. Encha a geladeira, o armário, a cozinha, dispensa, o guarda-roupa. Que ela passe a ser fiel. O Senhor passe a honrar cada dia a fidelidade dela. O Senhor diz que são do nosso coração as ações do nosso coração para dar segundo as nossas obras. Então abençoe cada pessoa. Tira essa pessoa da miséria, do fracasso. Tira essa pessoa do fundo do poço. Que o Senhor disse: eu vou colocar você como cabeça e não como cauda. Honra, meu Deus, poderosamente. Abençoe a saúde, a vida financeira, a vida sentimental, a vida amorosa, a vida espiritual. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Vamos aproveitar que nós já estamos em pé. Pega a tua oferta, pega teu santo dízimo. Não preciso ler mais nenhum versículo sobre isso. Você que nos assiste, se quiser também nos ajudar com a tua oferta, com o teu dízimo, use o número Pix de celular aí. Nos mande o comprovante. Que Deus lhe abençoe. Multiplique na sua vida. Em tudo que você fizer, colocar a sua mão. Em nome de Jesus, que haja fartura para a glória de Deus. Então, quero orar por você também que está em casa. Se você que tem ajudado, você que vai fazer a tua oferta, erga a sua mão assim aos céus com a tua oferta, com o seu dízimo. Deixa eu orar para Deus abençoar as tuas finanças. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, receba os dízimos, as ofertas do teu povo. Multiplique em tudo que eles colocarem as mãos. Como o Senhor ensinou ali em Lucas: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu abençoo o teu povo. Derrama bênção sem medida. Abre os céus e derrama bênção sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, diga amém.